Sim, sim. Ok, Estamos. tá ótimo. Então, nosso estudo, a nossa reflexão de hoje é sobre o egoísmo. Vamos aqui falar sobre as causas do egoísmo, de onde ele vem, esse tão falado vício que todos nós seres humanos padecemos. Quais são as consequências da existência do egoísmo nas nossas almas e como transcender, ou seja, como que a espiritualidade vem nos aconselhar sobre como podemos superar essa mazela espiritual, que é uma chaga da humanidade. Vou passar aqui. Bom, vamos começar nosso estudo de hoje trazendo uma mensagem que se chama A Diferença e que é de psicografia de Chico Xavier pelo espírito Irmão X. E essa mensagem, ela se passa em uma reunião mediúnica, tá? Então, os benfeitores espirituais estavam auxiliando as criaturas sofredoras, especialmente Bezerra de Menezes estava presente, incorporado em um médium, esclarecendo as entidades sofredoras. Eis que, nesse ínterim, surpreendentemente, um dos irmãos que estava presente na reunião, que é o que se dá a entender, pelo menos segundo nós compreendemos, era um dos próprios irmãos encarnados que participavam da reunião, ele de repente aborda Bezerra de Menezes e ele compartilha então a sua angústia pessoal. E ele fala assim: Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de tartufismo e falo contra mim mesmo, pelo menos ele é sincero, né? Posso acaso dizer que sou espírita cristão? Então ele faz um longo relato depois sobre suas dificuldades pessoais. E ele diz: vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme, cometo desatenções e disparates, reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. E quando menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força de minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Então eis que ele pergunta ao benfeitor: posso declarar-me espírita com tantos defeitos? Então, um relato assim bastante interessante, né? Porque todos nós vamos nos identificar com isso, né? Com essa dificuldade, pelo menos a maioria de nós na Terra, de já ter superado, não é, essas vicissitudes que esse companheiro relata para o benfeitor. Então, Bezerra de Menezes, surpreendentemente, responde a ele: eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. E aqui nós vamos dar uma pausa, né? Como continua a nossa história, vamos retomar para ver o que vai acontecer, qual o esclarecimento que o benfeitor Bezerra de Menezes vai trazer ao companheiro para tentar assim aliviar essa sua consciência de conflito, de culpa, em torno de ainda não ter conseguido superar as suas vicissitudes humanas. Bom, em torno disso, conforme o nosso companheiro da história menciona, ele fala uma das primeiras mazelas
de que ele padece, de que nós padecemos, é o egoísmo. E é interessante que nós sempre falamos na doutrina espírita sobre o egoísmo. Muitos de nós até conhecemos quase aquele emblema, né, de Allan Kardec, falando que o egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade. Porém, eu mesmo confesso que quando fui fazer esse estudo, para mim foi muito instrutivo nesse quesito específico sobre as causas do egoísmo. Porque nós muitas vezes falamos sobre as vicissitudes, mas ainda não temos um conhecimento completo, não é, sobre a origem dos nossos vícios. Então, inspirados pelo livro Obras Póstumas de Allan Kardec, onde ele tem uma página que é intitulada Egoísmo, suas causas, seus efeitos e como superá-lo, não é? Nós então começamos a estudar qual seria a origem do egoísmo, segundo Allan Kardec e segundo os benfeitores espirituais. Então, vamos começar com o Livro dos Espíritos, na questão 913, aonde Allan Kardec faz uma pergunta, como todas as outras, brilhante para o nosso entendimento. E ele pergunta, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical, né? Ou seja, qual é o vício assim mais considerável dentre todos? E aqui eu omiti a resposta para jogar a pergunta para o público, né? Para a gente fazer um suspense e cada um pensar consigo. Quem não se recorda, claro, né? Porque alguns já devem saber de cor essa pergunta, mas eu confesso que eu mesmo não me recordava dessa resposta em específico. Então, qual será que é a resposta da espiritualidade sobre qual o vício mais radical? Então, os espíritos vão dizer que é o egoísmo. Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. E eles vão além. Os benfeitores dizem que do egoísmo provém todo o mal, o que é algo assim surpreendente e bem impactante, que já não bastasse ser o pior, mas também é de onde vem todo o mal. Talvez por isso mesmo seja o vício mais radical. Por quê? Os espíritos dizem que se nós formos estudar, ou seja, analisar com atenção todas as mazelas, todos os vícios que nós padecemos, vamos verificar que lá no fundo desse vício existe o egoísmo. Então, ele é, como os benfeitores dizem, um dos pilares para as nossas mazelas morais. O egoísmo junto com o orgulho. E lá no final, os benfeitores dizem: quem quiser, desde esta vida, ir se aproximando da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, além do egoísmo ser a matriz geradora de todos os outros vícios humanos, ele ainda anula a justiça, o amor e a caridade. Mas afinal, já que o egoísmo é algo tão grave assim, de onde ele vem? Então, Kardec, no livro Obras Póstumas, ele vai nos dizer que tanto o egoísmo quanto o orgulho nascem de um sentimento que originalmente ele é neutro, ele é natural, está na lei divina, que é o chamado instinto de conservação. Então, Kardec diz que todos os instintos que Deus nos deu, a princípio nos estágios iniciais da vida, começando lá nos animais, né, nos chamados, entre aspas, seres inferiores da criação, que estão abaixo ainda na escala evolutiva, os vegetais, não é? Todos eles têm os chamados instintos,
e seguem com fidelidade, são movidos pelos instintos que Deus colocou para a manutenção da vida. E Kardec vai dizer que os instintos têm sua razão de ser e são úteis. Deus nada fez inútil, nada fez de mal, mas o homem é que produz o mal, porque abusa dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio, correto? Mas afinal, o que é o instinto de conservação? Se a gente for para pensar, conservação tem a ver com a nossa autopreservação. E nos animais, nós sabemos da preservação da espécie, não é? Então, tudo que os animais, que as plantas e mesmo os micro-organismos, tudo que fazem é sobreviver, é perpetuar a vida em si e na sua espécie. Então, esse instinto que Deus nos deu a todos, que é o chamado instinto de conservação da vida, é ele, segundo Kardec, que vai dar origem no homem quando o desvirtua pela sua própria vontade, vai dar origem ao egoísmo e ao orgulho. Parece um pouquinho confuso, não é? A seguir, como que algo que era bom em nós, pela nossa vontade, depois se torna numa vicissitude pelo nosso descuido, mas vamos compreendendo um pouco mais. Então, vamos compreender melhor o que é o instinto de conservação. Na pergunta 703, Kardec diz: com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? E a resposta é: porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, olha que coisa bonita. É aquela famosa frase que nós falamos, né? Que cada criatura tem que cumprir o papel que lhe cabe na criação, como a espiritualidade diz. Então, Deus, na sua sabedoria perfeita, colocou em todas as criaturas esse sentimento de lutar pela vida, desde cedo, instintivamente, porque Deus tem um plano para cada um de nós. Todos nós somos importantes aos olhos de Deus na criação, no universo infinito. Desde os seres inanimados, as moléculas, os átomos, até os seres animados, do átomo ao arcanjo, como se diz. Então, Deus, querendo que todos nós possamos progredir para Ele, nos deu esse estímulo para a vida, para que possamos cumprir os desígnios de Deus, a sua vontade soberana. Então, o instinto de conservação é algo muito precioso para a vida, porque nos impulsiona para frente, a lutar em meio a todas as dificuldades para caminharmos para Deus cumprir o nosso papel. Então, esse é o sentido original desse instinto que todos nós trazemos desde o período da animalidade. Mas então, o que acontece com o ser humano, conosco? Então, trouxemos aqui algumas referências falando ainda sobre essa origem do egoísmo, né? Do olhar para si exagerado. Então, o espírito Hermance Dufour, no livro Mereça Ser Feliz, de psicografia de Vanderlei Oliveira, ela vai falar sobre o personalismo, que nada mais é do que o egoísmo. Então, ela faz uma metáfora para dizer que o egoísmo ele é como uma lupa do orgulho voltada na direção do eu, ampliando exageradamente o valor pessoal. É um estado no qual a mente está mais voltada para os apelos do ego, em negação aos ditames da consciência. Então, vamos assim rebobinar e digerir um pouquinho essa informação para a nossa compreensão.
ela fala de uma lupa, né? O que a lupa faz? A lupa, ela aumenta, ela magnifica, ela superdimensiona. Então, ela fala que o egoísmo é uma visão exagerada, é um aumento exagerado na direção do eu, na direção de si mesmo. Então, é um olhar sobre nós que aumenta de forma desproporcional o nosso valor pessoal, que nós temos todos, né, como diz a espiritualidade, cada um tem um papel na criação. Porém, quando nós homens começamos a distorcer esse alto valor, em detrimento de esquecer o valor também dos outros, então isso começa a se formar o sentimento de egoísmo e de orgulho, quando só olhamos para nós e esquecemos também de toda a criação, e até de Deus, né? Então ela fala que é um estado onde a mente está mais voltada para os apelos do ego, ou seja, nós nos esquecemos de ouvir a nossa consciência superior, que a espiritualidade diz que a lei de Deus está na consciência. Então, tamanha é a nossa ilusão, que Joana de Ângeles vai dizer, que chega a se assemelhar ao estado de alucinação emocional, o egoísmo, criamos uma ilusão tão grande sobre a vida, sobre nós, que nos esquecemos de ouvir aos ditames da consciência, ou seja, a lei de Deus em nós. Abafamos esse chamado e ficamos centrados no nosso pequeno eu, que é o chamado ego. Então, Joana de Ângeles, complementando, ela vai dizer que, remanescendo os instintos agressivos em predomínio na psique humana, o ego assume a diretriz do comportamento, trazendo sempre à tona os conflitos de insegurança, de insatisfação e de morbidez. Então, complementando o que Hermance nos diz, é quando o ego, que é essa parte do nosso psiquismo, né, uma pequena parte da nossa consciência, né, do nosso ser espiritual, é a parte nossa que tem a vontade e tem a percepção consciente da vida, o ego, mas ele vai tomar de uma forma exagerada a direção da nossa vida. Então a gente começa a ver a nós mesmos e a vida sob uma ótica egóica, olhando apenas para os nossos supostos interesses. E isso, segundo Joana, vem muito de instintos agressivos, vem ainda do fato de não termos superado os nossos medos, as nossas dificuldades, a nossa desconexão com Deus. Então, à medida que vamos caminhando, que vamos nos aproximando de Deus, da espiritualidade, nós vamos superando essa necessidade falsa de nos defendermos através do egoísmo. Então, o egoísmo, segundo a espiritualidade, ele é um exagero do instinto de conservação, da autoproteção que precisamos ter, mas que por medo da vida, né, por falta de autoconsciência, de sintonia com as virtudes e com Deus, nós tentamos defender de forma tão exagerada que damos uma super atenção para nós e nos viciamos ao longo dos milênios nessa conduta equivocada sobre a vida. Então, basicamente, né, o que a espiritualidade nos diz é que Deus dá aos seres vivos esse instinto de conservação, de autopreservação da vida, para que todos nós possamos cumprir a vontade de Deus na criação, porque não fomos criados por acaso, temos todos um papel na vida que ainda estamos descobrindo. E no caso do ser humano, quando Deus já nos dá a faculdade da razão
e da autoconsciência, da percepção da nossa existência na vida, acabamos que distorcemos um pouco esse instinto de conservação, superdimensionamos e começamos então a ter uma autovalorização exagerada, só pensando em nós, no nosso ego, ao longo de muitas e muitas vidas, até que perdemos o foco e desenvolvemos o orgulho e o egoísmo. Então, nos esquecemos de que fazemos parte do todo universal, dessa harmonia da criação, para estar sempre voltados para nós mesmos. E quais são, agora que vimos as causas, os efeitos do egoísmo? Não precisa nem a gente falar muito sobre isso, que eu acho que essa é a parte mais óbvia do nosso estudo, não é? Mas ainda assim, trouxemos algumas referências para refletir. Uma delas está nessa parábola de Jesus, que está em Lucas, capítulo 12, versículos 15 a 21. Então, Jesus contou uma parábola aonde ele diz: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então essa parábola, ela é muito interessante, porque nesse contexto da gente refletir sobre as consequências do egoísmo na nossa vida, nós vemos que Jesus, de uma forma tão simples, tão didática, ele relata os equívocos em que nós caímos ao termos esse sentimento ilusório do egoísmo na nossa vida. Então nós vemos aí um homem que tinha tudo em termos materiais, mas que não estava satisfeito nunca, não é? Então nós, seres humanos, constantemente temos essa sensação, queremos mais e mais e mais em termos materiais, né, geralmente. Então nós focamos toda a nossa energia para tentar adquirir essa falsa segurança em ter. E nos esquecemos, como Jesus aí nos diz, do ser. Então nos afastamos de Deus, ajuntamos tesouros do mundo, posses, nesse caso, e nos esquecemos de ser ricos para com Deus, né? Quer dizer, os valores espirituais da nossa autorreflexão, da nossa autotransformação, do trabalho no bem, do altruísmo, da caridade. Então, um dos efeitos que o egoísmo tem é criar essa ilusão, o desejo exagerado da posse de bens, mas às vezes também é da posse emocional, né? É do ciúme, e tem tantas outras consequências que são inseguranças que nós criamos, são fugas que nós criamos para tentar nos proteger emocionalmente na nossa fragilidade. E com isso esquecemos do alvo, né? E como Jesus fala, essa noite te pedirão tua alma. Nós nunca sabemos o momento em que a nossa oportunidade encarnatória vai terminar, né? Então, temos que preparar os tesouros da nossa alma para, quando concluir essa vida,
termos feito aquilo que Deus esperava de nós, né? A nossa evolução. Promoção humana. Às vezes falou que é a promoção humana, né? E Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, vai falar também que a caridade e a fraternidade resumem todos os deveres sociais, mas que para termos tanto a caridade quanto a fraternidade, precisamos de abnegação, né? A nossa autodoação. Porém, essa abnegação, ela não é compatível com o egoísmo e com o orgulho. Então, com esses vícios, ele conclui que não é possível a verdadeira fraternidade e nem, por conseguinte, igualdade nem liberdade, porque o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si. Então, uma das consequências, não é, do egoísmo na sociedade, na Terra, em cada um de nós, é o quê? O impedimento do altruísmo e, consequentemente, da caridade e da fraternidade. E assim, para a gente ver com exemplos práticos das consequências do egoísmo no nosso dia a dia, nós achamos essa página de Emmanuel muito interessante, que se chama Egoísmo, de psicografia de Chico. E Emmanuel dá vários exemplos sobre como que o egoísmo está presente nas nossas vidas, né? Então colocamos aí alguns desses exemplos. E ele vai dizer, por exemplo, que na família o egoísmo vai se manifestar como o exclusivismo do sangue, né? Quer dizer, nós olharmos só para os nossos parentais e esquecermos da família universal. Na fé, vai ser a intolerância. Então, o exagero de achar que só a nossa fé é adequada e perdermos o respeito pela fé do outro. Na alegria, o excesso, o exagero. Então, a gente perde a noção da alegria, né, caindo também na esparrela dos excessos. E por aí vai. Né? Então, ele vai falar do ciúme. Então, quando a gente olha tanto para si, que a gente quer ter a posse do outro. Né? Então, aí vem o ciúme. Na dor, vai ser na forma do desespero. No lar, o narcisismo doméstico. Na riqueza, vai ser a usura, o exagero do desejo de posses. Né? Na inteligência, a vaidade, e por aí vai. Então, por isso que Kardec fala que o egoísmo ele é um pilar, ele é uma matriz de onde vem todos os nossos vícios, né? Ele falou isso com muita propriedade, que se nós formos analisar cada vicissitude dessa, com a qual nós convivemos todos os dias, nas mínimas e pequenas coisas, no trabalho, na família, na rua, né? Nós vamos ver que lá no fundo dessas mazelas, desses vícios, está o egoísmo, né? E assim, só para dar um exemplo assim daqueles bem corriqueiros mesmo, né, que eu me recordei agora, outro dia, por exemplo, eu estava comentando com o Edmilson, né, aqui na cidade que a gente está morando, em Grand Rapids, as pessoas, nós reparamos que os motoristas são tanto quanto assim barbeiros, né? E tem-se um hábito um tanto quanto assim nefasto de quase se atropelar os pedestres. Então, quando o sinal fica verde, né, para o pedestre, a gente já aprendeu que tem que atravessar desconfiando, né, olhando assim para o lado, para o outro, porque a qualquer momento eles estão acelerando em cima da gente, né? E por algumas vezes quase que já sentimos assim o ventinho do carro, né, passando perto da gente. Então, a gente estava assim refletindo, né, sobre essa questão do egoísmo e como que essa doença espiritual ela chega a ser tão grande em nós que nos causa essa cegueira, quer dizer, o meu tempo é mais importante do que a vida
do pedestre, né? Do que a vida daquela pessoa, do irmão que está ali na rua, né? Então, o tamanho dessa ilusão que nós criamos sobre a autoprioridade que nós temos e o desequilíbrio que isso causa na vida, nas pequenas coisas, né? Até para a gente atravessar a rua, o egoísmo está ali presente em nós e no nosso próximo. E como que nós podemos, segundo a espiritualidade amiga, transcender, ou seja, superar o egoísmo, desenvolvendo a humildade e o altruísmo, que é a autodoação, que é o oposto de apenas nos darmos alto valor, mas valorizarmos também a vida e o próximo. Bom, na pergunta 914 do Livro dos Espíritos, Kardec diz: fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo, e a espiritualidade diz: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, Kardec foi muito lúcido, primeiro, de considerar que o egoísmo ele tem uma peculiaridade, né? Já que ele se baseia nesse sentimento de autointeresse exagerado, Kardec conclui com razão que, poxa, isso pode ser talvez difícil, né, da gente superar na nossa individualidade, né? E a espiritualidade vai dar assim uma dica e vai dizer que o egoísmo ele tem muito a ver também com o valor exagerado que nós damos às coisas materiais. Então, que à medida que nós vamos nos espiritualizando, vamos nos educando moralmente, nós vamos nos tornando capazes de mudar esse foco, mudar essa visão, sair de nós e ir também para os outros. E basicamente ele fala uma palavrinha mágica aí, que isso depende da educação. Então, nós nos recordamos no Evangelho segundo o Espiritismo dessa mensagem muito bonita que fala: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Então, Kardec nos fala da importância da educação moral. O que é educar? Não é? Educar é aprender, é buscarmos a verdade. E Kardec vai dizer que a verdade está onde? No cristianismo. Muito embora muitas vezes distorcemos ao longo da história pelos erros humanos, mas que a verdade essencial, a lei de Deus, está nos ensinamentos de Jesus. E que pela nossa instrução, daí a importância do estudo, né, como estamos fazendo aqui na Casa Espírita, porque o estudo, ele nos mostra o caminho, que não necessariamente nós já tenhamos alcançado, mas como alunos que nós somos, precisamos cursar as aulas para aprender, né? Então, a instrução, o aprendizado moral, a educação moral é um medicamento para nós, para corrigir essa nossa visão viciosa que trazemos do egoísmo. E Kardec, na pergunta 917, vai direto ao assunto. E aí ele pergunta: qual o meio de destruir-se o egoísmo? Então, a espiritualidade começa dizendo que o egoísmo é a vicissitude ou a imperfeição mais difícil de se desenraizar. Mas não vamos ficar desanimados, né? Existe esperança. Por quê?
porque deriva da influência da matéria, né? Influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. Então, nós vivemos num mundo egóico, né? Desde criancinha, nós somos educados pela lente do materialismo, muitas vezes, com suas raras exceções, né? Algumas pessoas tiveram o privilégio de receber um ensinamento moral diferenciado pelo espiritismo, né? Ou pela família, mas a grande maioria de nós, né, recebe essa massificação, essa cultura de massas que traz já em si atrelado o sentimento do ego, né, de vencer ao outro, de querer tudo para si, através dessas fugas do apego à matéria, do apego ao corpo, do apego ao dinheiro, e por aí vai. Então, os espíritos dizem que, de fato, não é fácil, mas eles dizem que o egoísmo irá se enfraquecer à medida que a vida moral for predominando sobre a vida material, e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso futuro, do estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Então, olha a importância aí da educação nossa espiritual. À medida que nós vamos compreendendo que a nossa vida ela não está restrita à existência atual, que o nosso destino ele é muito maior do que o que vivemos atualmente, que Deus ele tem para nós um plano, né? Ele tem para nós a herança do Pai, de que Jesus sempre dizia. Ele tem para cada um de nós algo muito maior que Jesus chamou de um reino, o reino dos céus, a plenitude, a felicidade perfeita, de que os espíritos puros já se regozijam da sabedoria, do amor vividos constantemente, da consciência em paz, pela caridade, pelo amor perfeitos, pelo altruísmo. Então, quando a gente vai compreendendo que tudo isso nos aguarda, isso nos dá força interior e fortalece a nossa escolha, a nossa vontade de caminharmos para um destino diferente. Então, por isso que os espíritos falam da importância da informação que o espiritismo traz, porque então, ao invés de dirigirmos todos os nossos esforços para ter cada vez mais, vamos dirigir o nosso esforço para ser, para nos aproximarmos de Deus e da espiritualidade maior. Por fim, que essa resposta é grande, né? Na última parte, a espiritualidade diz: o egoísmo assenta na importância da personalidade, né? Quer dizer, naquele olhar errôneo que temos sobre nós, de uma alta importância ilusória e enganosa. Ora, o espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade, destruindo essa importância ou pelo menos reduzindo às suas legítimas proporções. Ele necessariamente combate o egoísmo. Então, é aquela história, né? Quando nós olhamos a vida sob um outro prisma, quando nós temos a impressão de nos elevar a Deus, seja na oração, seja quando nós olhamos o céu estrelado de noite, quando nós pensamos na imensidão da vida, todos os mundos que existem, que Deus colocou no universo para nós, que nos aguarda, a felicidade que os espíritos superiores descrevem, que eles vivem no mundo espiritual, né? Tudo isso nos dá essa esperança e aumenta o nosso entendimento, aumenta o nosso olhar. Então a gente vai diminuindo essa importância
importância que nós damos sobre a nossa personalidade, que é passageira, porque até o nome que nós temos é temporário, o corpo que nós temos é passageiro, a família que temos, a profissão, tudo que nós pensamos que somos é temporário, né? Porque somos o espírito imortal que progride para Deus. Então, vamos diminuindo essa autoimportância enganosa, enganosa porque é temporária, não é eterna, nem mesmo a nossa personalidade é eterna, estamos nos modificando constantemente. Então, vamos ampliando esse olhar e diminuindo essa autovalorização enganosa para sintonizar, então, com o que Deus tem para nós, o infinito que nos aguarda, né? Então, basicamente, trata-se de uma mudança de percepção da vida. E Kardec vai dizer a principal causa do egoísmo reside na ideia falsa que o homem faz da sua natureza, do seu passado e do seu futuro, ou seja, de quem nós somos. Então, nos apegamos a tudo que possa nos dar uma falsa segurança emocional, uma bengala emocional, porque não sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Né? Então ele diz, por não saber de onde vem, o homem se crê mais do que é. E não sabendo para onde vai, concentra na vida terrena todo o seu pensar. Ele a acha tão agradável quanto possível e anseia por todas as satisfações, por todos os gozos. Então fazemos esse investimento exacerbado na vida terrena, na vida material e na nossa personalidade passageira dessa encarnação. Por quê? Porque não sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E com isso, chegamos ao absurdo de atropelar sem escrúpulo o seu semelhante, quando ele nos opõe supostamente alguma dificuldade. E daí vem todos os desmazelos que cometemos ao longo das nossas encarnações. Tamanho foi o nosso olhar sobre si que nos esquecemos do outro, a ponto até de atropelar o próximo para cumprir nossos supostos interesses egóicos. Identifique-se o homem com a vida futura e completamente mudará sua maneira de ver, como a do indivíduo, que apenas por poucas horas haja de permanecer numa habitação má e que sabe que ao sair terá outra magnífica para o resto de seus dias. Então, é aquela visão que a gente precisa estar sempre se recordando de que tudo aqui é passageiro, por mais que nos apeguemos, né, a coisas que até gostamos, sejam nossos entes queridos, seja a nossa casa, seja até o nosso auto-amor, né, pela nossa personalidade, pela nossa profissão, mas precisamos nos educar constantemente para saber que tudo vai passar, mas para o nosso próprio bem. Então, com isso, a gente vai desenvolvendo um desapego do nosso ego. A humildade surge para o homem naturalmente enquanto compreende a grandeza da vida e o seu papel de cooperador na obra magnífica da criação, segundo nos diz a benfeitora Joana de Ângeles na mensagem O Tormento do Egoísmo, que é uma mensagem muito rica, muito interessante. Então, olha que interessante. Joana vai dizer que o oposto do egoísmo e do orgulho, que é a humildade, o altruísmo, vão surgir em nós de uma forma natural. De que forma? Pela compreensão, né? Então, como Kardec fala, pela educação, pela mudança de visão. Então, quando nós começamos a vislumbrar quanto a vida é grandiosa e qual é o nosso real papel na vida, que é aquela função, o papel que cabe na criação,
quando vamos nos aproximando disso, então nós vamos automaticamente nos desapegando do nosso egoísmo, do velho orgulho, do velho egoísmo, porque vamos compreendendo então quem somos e o que Deus tem para cada um de nós. Então passamos a reconhecer o nosso real valor de aprendizes da vida, facultando-se a solidariedade, a compaixão de que nós precisamos, a fim de mais amplamente penetrar nas razões profundas do existir. Então, olha aí o que Joana diz, né? Nós somos aprendizes da vida. Não se jacta nem se subestima e permanece identificado com a realidade que o cerca, procurando alcançar os patamares mais nobres da evolução. Então, para finalizar, eu retorno, né, se é que nós não havíamos nos esquecido, daquela história muito interessante, daquele diálogo na reunião mediúnica entre um rapaz, né, um colaborador espírita, um tarefeiro, que estava um tanto quanto amargurado e que desabafou com o benfeitor Bezerra de Menezes, né, porque, na verdade, estava se questionando: eu posso dizer que sou espírita cristão? Né, com toda essa lista aqui de imperfeições, de mazelas, e ele começa lá falando do egoísmo, então ele desdobra tantas outras coisas com as quais todos nós nos identificamos. Então ele pergunta: eu posso me declarar espírita tendo tantos defeitos? Faz uma autocrítica. E Bezerra, surpreendentemente, ele diz: eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. E o rapaz, né, surpreso com aquela resposta, pergunta: como assim? Então Bezerra diz: perfeitamente. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que, antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas. Como vê, há muita diferença. Então, Bezerra de Menezes, com a sua humildade, com a sua grandiosidade espiritual, ele se diminui, né, para se colocar junto de nós, para nos trazer um ensinamento fabuloso. Ele poderia ter dito que já superou quase tudo isso, coisa que talvez seja possível, mas ele, com muito carinho, ele se diminui, né, como Jesus. E ele se diz: meu irmão, eu também tenho todas essas imperfeições, mas existe uma diferença. Antes eu estimulava tudo de ruim em mim, que é como nós temos feito por muitas e muitas vidas, nos iludindo com as nossas vicissitudes, nos comprazendo no mal. Mas Bezerra diz: agora não. Depois que eu encontrei Jesus, eu fujo das minhas imperfeições. Eu não dou mais alimento para elas. Elas existem durante um tempo em nós, são reflexos que nós desenvolvemos e nos sentimos às vezes mal com isso. Que falamos: meu Deus do céu, todo dia eu me esforço, já caí de novo lá na minha vaidade, no egoísmo. Mas aí tem uma questão, é a perseverança, né? Perseverança no bem. E por fim, para finalizar, Emmanuel vai falar da importância da caridade, né? Do sair de si para esse desenvolvimento. Então, nós falamos da autoeducação, né, moralizadora, para compreendermos como estamos e para onde nós vamos, e a importância da prática, né, para não ficarmos só na teoria. Então, Emmanuel vai dizer que se a gente quiser combater essa praga do egoísmo, precisamos aprender a estender a cada dia as nossas disposições de serviço ao próximo, de autodoação, aprendendo a dar de nós mesmos entre a humildade e o sacrifício no bem de todos. Então, aquela prática de todos os dias que a gente vai fazendo,
as tarefas com as quais nos responsabilizamos e também na nossa família, no nosso trabalho, sabendo que muitas vezes nós vamos ter dificuldades, né, como o companheiro relata Bezerra de Menezes, mas perseverando com desejos sinceros de nos melhorarmos, Deus vai nos ajudando a superar, então, as nossas vicissitudes. Então, vamos terminar por aqui e esperamos que tenha sido muito proveitoso para todos nós. Muita paz. Muito obrigada, Clarissa. Ótima palestra.